Boa tarde, pessoal. Gostaria de falar sobre um novo assunto. O título seria Quebrando a Tradição. Se você parar para pensar e analisar, você vai perceber que todo movimento ou toda religião extremista, ela é sectária. Ela acaba se tornando uma seita. Toda religião ou todo movimento que é muito fechado, que tem uma estrutura muito rígida, ele acaba criando o seu próprio regimento, o seu próprio conceito, o seu próprio mundo. Ou seja, eles vivem dentro de uma bolha, dentro de um mundo no qual eles se concentram em suas rotinas, em suas tradições e se concentram em permanecer nas mesmas práticas, e toda palavra que chegue para desconstruir, ou chegue para questionar, ou chegue para trazer uma outra realidade diferente do que pensa o grupo, é automaticamente rejeitada e deixada de lado. Se você parar para pensar, quando uma pessoa tenta trazer uma palavra que seja novidade no meio de um desses grupos, essa pessoa ela é atacada, ela é rejeitada, ela é muitas das vezes ridicularizada e, por fim, deixada de lado, abandonada. Por exemplo, o movimento Islã é um movimento muito extremista, muito rígido. Budismo, se você também conversar com outras pessoas de outras religiões, eles têm o seu própria maneira de andar e de caminhar. E qualquer crítica construtiva, qualquer palavra que venha desconstruir o que eles ensinam ou que é normal no meio deles, vai ser eliminado. Bom, falando disso, não poderia de citar que no meio evangélico, no meio protestante, também acontece muito isso. O camarada faz parte de uma denominação, ele vem até com ideias, até biblicamente, vamos dizer assim, que são louváveis, que são boas, porém, se aquilo não estiver dentro da tradição, do costume, ou se não for interessante, ele vai encontrar resistência, até o ponto de que ele vai desistir de falar, que ele vai ser excluído. Queria citar aqui uma passagem conhecida de alguns, que está no livro de Atos, para dar um exemplo de como as coisas têm que acontecer de uma maneira sobrenatural, de uma maneira milagrosa e de uma maneira que o próprio Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ter que intervir e dar uma direção clara para que a mente no caso aqui, o texto que eu vou ler, no caso é a mente de Pedro, esse bloqueio, né, essa ordem que ele tinha com base na tradição judaica, fosse aberta. Foi algo diretamente do Espírito. Foi
Foi somente dessa maneira, o Espírito Santo trabalhando. E não é diferente de hoje. Hoje as pessoas estão criando muros, criando barreiras, com base na sua tradição, na sua religião, e muitas das vezes essas mesmas pessoas não dão oportunidade para que o próprio Senhor, o próprio Jesus aí, através do Espírito Santo, o próprio Deus enviando o Espírito Santo, lhe abra o entendimento. As pessoas são tão fechadas que elas nem ouvir o Espírito Santo são capazes, nem ouvir uma direção nova do Espírito Santo para poder receber algo novo. Essa é a verdade. Cada um cria o seu próprio mundo, cada um cria a sua própria religião, cada um cria a sua maneira de viver. Na verdade, a impressão que eu tenho hoje é que cada um cria no que quer crer, no que lhe é conveniente. Muitas das vezes você apresenta algo que Jesus falou, que Jesus ensinou, mas no seu coração lá dentro a pessoa já rasgou a página da Bíblia. Não rasgou na parte física, não pegou a Bíblia na mão e rasgou, mas dentro dela já rejeitou, já rasgou no seu coração. Vamos ler essa passagem aqui para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Vamos ler rapidamente para você entender a mensagem que eu quero transmitir. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha aí, pessoal, interessante, né? Também ele está preocupado com os pobres e com a oração. Isso é uma das coisas que me impacta muito e que eu tenho aprendido nesses dias. Verso 3. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. E agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quádrupes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que lhe dizia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha aí, pessoal, 3 vezes teve que acontecer para que Pedro pudesse entender a mensagem, pudesse pelo menos pensar sobre o que o Senhor estava falando com ele. Vamos seguir na leitura. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta.
e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Então, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha aí, pessoal. Pedro ficou pensando naquela visão. Enquanto ele meditava no verso 19 sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. E o Espírito teve que ordenar a Pedro para que descesse e fosse com aqueles homens, sem duvidar. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais. A que vieste? Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha que interessante, pessoal. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha que interessante, pessoal. Pedro respondeu que era proibido ao judeu ajuntar-se ou aproximar-se de outra raça. Olha aí. Exatamente por isso que o nome da mensagem é quebrando a tradição, quebrando o costume. Pedro aqui nesse momento ele foi debaixo da obediência do Espírito e quebrou a tradição, quebrou esse costume que era tão rígido, tão fechado, que ele chegou ali e falou isso com Cornélio. Eu venho praticamente falando isso, né? Eu venho por obediência ao Espírito, porque era proibido eu estar com vocês, porque vocês são de outra raça. Vamos voltar aqui. Por isso, no 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois por que razão me mandaste chamar? Olha só Pedro querendo dar uma de malandro aí, né? Vim sem vacilar. Na verdade, ele esperou 3 vezes que falasse com ele aquela voz, né, naquela visão. Depois o Espírito Santo falou com ele de novo que era para ele descer e ir com aqueles homens, né? Agora ele chegou e falou aí: eu vim sem vacilar. É mole, Pedro? Mas vamos lá. 30. Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandai-me chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Vamos pular aqui rapidinho, né? Mas vamos lá. Então Pedro falou, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Valeu, pessoal. No final aí Pedro teve com ele e
e ficou reunido com Cornélio, né? Se você quiser ler o restante da história, você pode ver aí em Atos, tá bom, pessoal? Quero deixar essa meditação para vocês aí. Vou encerrar porque já acabou o tempo aqui para poder gravar, tá bom? Um forte abraço.